que aconteceram de janeiro para cá, número de atletas que foram trazidos de categoria de base, número de revelações que nós tivemos para esse início de ano. E nós fomos eliminados em 3 competições, assim como o Cruzeiro não perdia há 20 e tantos jogos, né? Acabou tendo aquela primeira derrota contra a gente e foi eliminado em 4 dias de 2 competições. E nem por isso o treinador não serve para aquela equipe. É que quando você tem fases decisivas de forma sequencial, você está sujeito, um passa, o outro fica, né? Nós conseguimos empatar os 2 jogos, o saldo de gol nos tirou desse. Conseguimos vencer o Cruzeiro no segundo jogo, mas o gol fora de casa, né, o gol a mais do Cruzeiro aqui, um gol a mais feito, acabou eliminando a gente da Copa do Brasil. E você vê alguns duelos bem desequilibrados agora na Copa do Brasil ainda, enquanto nós tivemos um duelo bem contra uma equipe do nosso tamanho. E na semifinal do Paulista, São Paulo e Corinthians, um primeiro tempo mal feito aqui, 3 tempos bem jogados, de igual para igual com o Corinthians, e nós saímos da competição. Eu acho que quando o trabalho é bem feito todos os dias, quando ele é bem realizado, as pessoas sabem da sua dedicação, eu acho que você tem de ser analisado pelo seu desempenho diário. Claro que os jogos são importantes, mas eu não sei exatamente, são 24 jogos, acho que 11 vitórias, 9 empates e 4 derrotas, né? Um aproveitamento bem superior aos outros que passaram por aqui recentemente. Um aproveitamento de quase 59%. Não é um aproveitamento ruim se você for analisar um desempenho geral no Campeonato Brasileiro. O que nós temos é que reagir de uma maneira rápida. Temos um jogo difícil fora de casa no domingo contra o Cruzeiro, né? Temos também que levar em conta algumas lesões que tiraram possibilidades nossas. Hoje o Cícero não pôde estar presente por estar gripado. O Wesley machucou. O Morato, que nós trouxemos, não estava inscrito, teve uma lesão séria de joelho. Mais alguns jogadores que estão no departamento, como Elton Nem, departamento médico, que também passou por uma lesão. Então a gente pede peças no setor do meio para frente, onde você fica com menos alternativas para tentar mudar o jogo. Mas hoje nós tentamos fazer o máximo que nós tínhamos. Os 3 jogadores mais ofensivos que nós tínhamos no banco, nós colocamos dentro do campo de jogo, acabamos com Araújo, Prato, Gilberto e Tomás no lugar do Cueva, 2 volantes, uma linha de 4, deslocando o Thiago, que estava bem no jogo, estava com confiança no jogo. Tentamos fazer o gol, mas não foi um dos melhores jogos, não foi um jogo no nível de alguns outros jogos que nós fizemos aqui. A equipe deles é uma equipe, eu já sabia, bem distribuída, bem ofensiva, marca bem a saída de bola e dificultou bastante a nossa chegada no gol deles. Eu acho que eles têm bastante mérito pela classificação e nós vamos tentar continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor todos os dias para tentar ter um campeonato brasileiro bom, começar bem o campeonato brasileiro, apesar de ser um início com bastante dificuldade enfrentando o Cruzeiro no Mineirão. Rogério. Sim. Além de ser o treinador da equipe, você é um amante do clube. Após 3 eliminações, é claro que vem a decepção, sim, você mexe com algumas convicções, mas pela fala dos atletas e da direção, você tem o total apoio aqui. Eu queria saber qual é o seu limite e qual é a convicção que você se agarra para conseguir dar a volta por cima junto com o time. 11 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. É uma campanha relativamente boa, que daria o 3º ou 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Nós jogamos para frente, não temos medo de perder nenhum jogo, jogamos sempre em busca do gol, independente da escalação dos jogadores, nós nunca jogamos para trás, sempre tivemos com a intenção de fazer gol, entramos desde o começo, todos os jogos com a intenção de fazer gol, nunca recuamos, jogamos sempre à frente, é um propósito de jogo, que eu tenho convicção, que eu acredito muito e que eu espero que dê certo no decorrer do Campeonato Brasileiro. Rogério, por favor, são 2 questões. Depois de 18 dias, 17 na verdade, trabalhando esse time diariamente, com acho que 1 ou 2 folgas, se não me engano, nesse período, você se decepcionou em relação àquilo que o elenco apresentou? E uma segunda questão, o que você disse na primeira resposta, a avaliação do trabalho é boa, foi dita agora há pouco pelo Vinícius Pinotti, executivo de futebol. Então, se na opinião da direção o trabalho é bom, na sua opinião, na sua avaliação o trabalho é bom, talvez falte elenco para que esse
trabalho apresente melhores resultados? Não tenho nada para reclamar dos meus jogadores, não. São todos extremamente dedicados, todos trabalham firme todos os dias, entendem o que a gente quer, jogam com dedicação. Eu acho que nós fazemos o máximo para trazer as vitórias, para trazer as conquistas. Infelizmente, nós estamos batendo na trave na semifinal do Paulista, né? Não conseguimos passar. No Cruzeiro faltou um gol, nós perdemos com 2 gols contra praticamente, contra o Cruzeiro, né? Uma infelicidade do Prato e uma bola desviada no Cueva. E hoje empatamos os 2 jogos contra o Defensa e Justiça, um time que vem crescendo no Campeonato Argentino, vem bem. Nos últimos 6 jogos teve boas vitórias. Eu assisti até ontem o jogo contra o Boca, que eles fizeram em La Bombonera, porque eu imaginei mais ou menos o mesmo jogo, e foi exatamente o mesmo jogo, aquela linha de 3 na frente, com 2 volantes e depois os 5 homens de lado esperando. Eu acho que a única coisa é que a gente está cedendo gols de uma maneira muito, muito fácil. A gente consegue fazer o gol, a gente consegue sair na frente, ou a gente consegue criar as oportunidades de gol, mas a gente acaba cedendo o gol de uma maneira boba, natural, que os outros times não concedem para a gente. Eu acho que temos que evoluir especialmente nesse sentido, não ceder gols de maneira tão simples, tão fácil, sair na frente, poucos minutos depois, você cedeu o empate, que nesse momento era o empate que tirava a gente da competição. Mas o time batalhou, lutou, não tem absolutamente nada para reclamar de nenhum jogador. Qualquer culpa que se tenha pelo resultado é sempre a minha responsabilidade, porque afinal de contas, quem escolhe os jogadores, quem aceitou trabalhar com esse grupo de jogadores fui eu. E o resultado é sempre minha responsabilidade, não tem problema nenhum. Quando as vitórias vierem, tenho certeza que aí sim os atletas colherão os frutos e terão o seu nome gritado pelos torcedores. Enquanto as vitórias não vêm, enquanto as classificações, né, não vêm, sem dúvida a responsabilidade é toda minha. Nós fizemos um jogo treino no sábado, né? E tivemos a infelicidade de perder 2 jogadores no treinamento. Um treinamento simples, os 2 jogadores sozinhos praticamente se lesionaram. O Carrinho prendeu a perna do Morato, que deve ficar, provavelmente, perdeu praticamente o resto do ano, né? E o Wesley, que teve uma lesão, parece-me, relativamente grave na posterior. Então o saldo acaba sendo negativo. Só que se você não treina com uma equipe que vem para competir, diferente dos jogadores que você treina no dia a dia, você não sente o ritmo de jogo, você perde o ritmo de jogo. Eu preferia muito mais ter jogado a final do Campeonato Paulista domingo, e estar jogando hoje, do que parar nesse intervalo tão grande de tempo por estar fora da final do Campeonato Paulista. Seria muito mais proveitoso e você estaria muito mais preparado para competir se tivéssemos estado com um espaçamento de domingo, sem jogo no meio de semana, domingo, e voltado a jogar hoje. Teria sido muito mais produtivo para a gente ter conseguido estar na final do campeonato, independente de vitória ou derrota, nós estaríamos sempre com mais ritmo de jogo. Rogério, você falou que você chamou a responsabilidade para você, né? Desde que eu cheguei, a responsabilidade sempre foi minha. E alguns jogadores, o Rodrigo Caio, por exemplo, eles adotaram um discurso contrário. Eles chamaram a responsabilidade para eles. Eles falaram, todo mundo vai cobrar o treinador, mas o jogador também tem que ser cobrado. A culpa é nossa também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E ainda nesse contexto, como a maior parte dos treinos é fechada, a gente nem sempre tem a percepção de tudo aquilo que você cobra dos jogadores. Mas normalmente nem quando é aberta vocês têm a percepção, para ser honesto contigo, né? Vocês têm normalmente abrir ou fechar. É que quando a gente faz a parte tática, trabalha a parte tática, você pode ter certeza que eu trabalho bastante a parte tática deles, o sistema, como a gente joga, como a gente marca. Eu prefiro fechar o treino, eu dou as imagens para você durante 15, 20 minutos que vocês têm no CT, o aquecimento, o primeiro exercício de trabalho. E eu acho que é suficiente para vocês terem as imagens, para fazerem as matérias que vocês precisam. No restante, quando é segunda-feira, por exemplo, foi aberto, né? Na totalidade o treino, onde nós não trabalhamos a parte tática, né? Na terça e na quarta, onde nós trabalhamos taticamente, vocês só tiveram os primeiros minutos de treino, 20 minutos entre aquecimento aliás, tem a entrevista ainda de cada atleta, se eu não me engano, né? Para vocês, e mais o período de aquecimento e primeiro exercício, normalmente, que vocês pegam. Depois, quando eu trabalho até a parte tática, eu prefiro trabalhar de uma maneira fechada, mas não é
não é deixado de trabalhar, pode ter certeza que ninguém fica parado, de folga, nada. Né? Eu queria te perguntar exatamente Claro. em cima disso, né? Às vezes um jogador faz um movimento X ou Y e a gente não sabe se é pedido por você, se ele está seguindo aquilo que foi pedido. Se você puder me dar um exemplo, eu digo para você. Se Não, for. em termos gerais, a gente não tem esse embasamento para eventualmente fazer Qual uma... movimento você acha que Se foi tem um feito? exemplo, eventualmente Vamos lá. o Cueva saindo um pouquinho de posição, vindo da direita Mas qual é a para o posição centro. do Cueva? A gente está acostumado a vê-lo flutuando, caindo pela direita Se e ele vindo para o flutua, centro. ele pode estar em qualquer parte do campo, então Isso, não tem problema. e é isso que eu queria dizer. Você É. sente que os jogadores entendem aquilo que você pede Totalmente. e fazem isso? Se Totalmente. eventualmente o jogo não encaixa, é porque talvez a escolha do esquema não tenha sido a ideal, ou também não chega a Mas esse nós ponto. ganhamos 11 vezes, empatamos 9, ainda com a maioria das vezes ganhando, como contra o Mirassol, por exemplo, nós ganhamos 2-0, tomamos gol 46, ganhamos no Novo Horizontino 2-0, tomamos gol aos 45 minutos do segundo tempo. Nós poderíamos ter 13, 14, 15 vitórias aqui tranquilamente. Cedemos muitos empates no final de cada jogo durante o Campeonato Paulista. O esquema de jogo, ele é um esquema extremamente ofensivo, tanto que o São Paulo foi a equipe durante o Campeonato Paulista, enquanto esteve jogando o Campeonato Paulista, que mais marcou gols no coisa. Se o esquema fosse ruim, difícil é você fazer gol, né? Difícil é você tirar uma equipe que faz 20 gols, mudar ela para 40. Isso é uma coisa difícil. Agora, tem que se dar, logicamente, o equilíbrio. Eu acho que nós baixamos o número de gols, diminuímos também o número de gols sofridos, mas não conseguimos o resultado final, que é a vitória que todo torcedor São Paulino espera. O São Paulo caminhe nas competições. Agora nós temos o campeonato, único, exclusivamente, o Campeonato Brasileiro até o final do ano, para tentar fazer o nosso melhor. Rogério, aqui. Em outros momentos você trouxe números do jogo, posse de bola. Tenho todos para você, se você cruzamentos. quiser, eu posso te dar todos para você, estão todos dentro daqui. Essa partida, na sua avaliação, foi a pior do São Paulo no ano? Jamais. A pior? Não, mas não foi uma grande partida. Não foi uma partida... Primeiro, não foi uma partida suficientemente boa, porque nós não vencemos. Mas o nosso pior jogo até agora foi contra o Ituano, aqui no Morumbi, onde nós vimos uma viagem jogando contra o ABC, pode ser? ABC, né? E jogamos muito mal contra o Ituano. Merecíamos ter perdido o jogo naquela oportunidade. Não apresentamos nada fisicamente, o time estava muito cansado. Foi disparado para mim o nosso pior jogo, né? E hoje foi um jogo que não posso dizer para você que posso considerar entre os melhores, mas não é para mim, na minha avaliação, não é o pior jogo que a equipe fez. Rogério, por favor. Agora há pouco o Vinícius falou que, entre outras coisas, que não perdemos para qualquer time. Foi uma equipe que jogou muito bem, conseguiu se fechar e conseguiu o resultado aqui. Pela grandeza dos dois times, você também entende assim, um resultado normal? Ou se um torcedor quiser falar de uma coisa maior, de repente um vexame, é muito forte, na sua opinião, isso? Pela grandeza do São Paulo? Eu acho que não é um vexame, mas eu acho que nós sempre temos a obrigação, independente se fosse contra o Boca Juniors, ou contra o Defensa e Justiça, ou contra o Corinthians, ou o Cruzeiro, ou qualquer equipe que vem aqui, nós sempre temos a esperança e a expectativa de vencer em nosso estádio. Essa é a realidade. A gente vem aqui para sempre vencer jogos. Nós tivemos 2 derrotas em casa já, acho que 12 partidas que nós jogamos aqui, nós já perdemos 2 vezes em casa, né? Hoje não perdemos, mas não conseguimos a classificação. Não era o que o torcedor esperava. Mas é longe de ser um vexame. Um time bem armado taticamente, que eu já tinha visto, revisto. Dentro das opções que nós tivemos, nós fizemos de tudo para tentar sair na frente, conseguimos. Numa desatenção, uma bola cruzada à linha de defesa totalmente posicionada, você pode pegar, se você quiser assistir, você vai ver o cruzamento da bola, Lucão, Rodrigo Caio e Júnior posicionado, a linha dos 3 jogadores, Bruno pressionando o homem que cruzou. Ele dá um jogo de corpo, tira o Júnior da jogada, a bola sem querer sobra para o jogador que vem chegando de trás e ele acerta um belo chute. E depois disso nós tentamos, colocamos mais um atacante, trocamos o Neilton pelo Gilberto para tentar ter um jogador mais forte, já que o futebol argentino é um futebol de contato. Eles trocaram o lateral direito, que jogava como terceiro zagueiro, e botaram um zagueiro realmente para jogar pela direita. Nós tentamos fazer um 3 contra 3 e defender em 7 contra 7. E nós não conseguimos ter o drible, tivemos poucos dribles no jogo de hoje, né? Não conseguimos fazer. Coloquei o Araújo para dar velocidade para a esquerda, tirei o Bruno, abri o Thiago mais pela esquerda como ala, que ele estava bem no jogo, 2 centroavantes, Cueva, achei que ele caiu um pouquinho de produção, Tomás pelo meio, 2 volantes, tentamos fazer o máximo possível, mas não conseguimos criar, no final, chances reais de gol, né? Teve uma cabeçada do Araújo, que foi uma cabeçada fácil defesa,
Chegamos algumas bolas pelo lado, cruzamos, mas não conseguimos ter nenhuma chance real. Tivemos uma chance com o Cueva, né? Talvez, né? Que foi a melhor. O Araújo cruzou, o Cueva bate, mas poucas chances. Nós finalizamos, acho que 4 bolas dentro do gol e eles 3, uma só a mais, 25% a mais de finalização. Foi pouca finalização para um jogo onde a gente precisava vencer. Rogério, você sempre falou da sua convicção de como quer jogar o time e muitas vezes, talvez outros treinadores, 3 eliminações desse tipo fazem repensar todas essas convicções e o que entende de futebol. Você está começando, então em que você se agarra para manter essas convicções? Você acredita fielmente que elas vão dar certo, que você acha que pode colher frutos a partir disso? E como que é ter só o Brasileirão até o fim do ano? Aumenta uma pressão para o resto da temporada? A pressão, ela sempre existe, né? É uma coisa natural. Vocês estão aqui justamente para tentar tirar o máximo de respostas e tudo assim. Isso eu entendo completamente o questionamento, né? Afinal de contas, o São Paulo saiu de outra competição. Nos resta o Brasileirão e nós temos que focar, concentrar bastante nisso. Eu não lembro outra parte da pergunta, desculpa. As convicções são 45, se eu não me engano, gols feitos em 24 jogos, uma média de quase 2 gols por jogo. Um time que ataca bem vai tentar se recompor um pouco mais rápido para não sofrer, apesar de ter sofrido bem menos gols do que fez. Mas o que mais aqui importa são as eliminações das competições. A campanha em si, ela não é das piores. Agora, as eliminações, sim, em sequência, elas são preocupantes no sentido de que nós não conseguimos chegar à final do Paulista, como não vem conseguindo chegar há, sei lá, 10 anos, não lembro, 2005 foi a última vez que eu fui campeão paulista jogando aqui pelo São Paulo. Na Copa do Brasil, nós não conseguimos vencer a Copa do Brasil, como nós não conseguimos vencer ao longo de toda a história, né? Saímos eliminados contra o Cruzeiro. E hoje nós saímos precocemente, assim como o Cruzeiro saiu ontem precocemente contra o Nacional, saímos eliminados. Agora o Campeonato Brasileiro, o campeonato de pontos corridos, nós vamos tentar detectar o que a gente precisa, se for possível, né? Quem sabe trazer 1 ou 2 jogadores para tentar reforçar o elenco e trabalhar com todos os jogadores que nós temos, tentar evoluir, dar confiança para esses jogadores para conseguir reverter esse quadro e fazer um bom campeonato brasileiro. Porque o objetivo, não só meu, como do clube, eu sempre falei, é estar presente na Libertadores do ano que vem, com esperança de poder brigar pelo título. Você vai me dizer, mas vocês foram eliminados em 3 competições, mas a gente já viu equipes serem eliminadas. Por exemplo, te dou o exemplo do Palmeiras, foi eliminado do Campeonato Paulista, e o Palmeiras pode ser campeão brasileiro, tem elenco, tem, né, time para isso, né? O Cruzeiro foi eliminado, perdeu o Campeonato Mineiro, foi eliminado no Sul-Americano, mas tem equipe para ser campeão brasileiro. Então nós temos que fazer, acreditar, os atletas acreditarem que eles têm potencial para chegar, para brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Ô, Rogério, dessas 3 competições, o que é pior? Cair para o maior rival, uma eliminação sofrida que bateu na trave como a do Cruzeiro, ou cair para um time inexpressivo e sem tradição nenhuma como hoje? Qual a eliminação para você que é mais sofrida mesmo, que te deixa mais revoltado, mais decepcionado? Olha, a mais decepcionado foi a primeira do primeiro tempo que nós fizemos contra o Corinthians. Não pelo rival, mas sim pelo que nós jogamos. Nós jogamos muito abaixo no primeiro tempo contra o Corinthians, nós deixamos de ser... jogar de igual para igual, em disposição contra o Corinthians. Contra o Cruzeiro, nós dominamos amplamente o confronto nos 2 jogos. Vencemos um, perdemos outro. E hoje nós fizemos um jogo com o time reserva, entre as quartas de final do Campeonato Paulista. Nós jogamos contra um time com 8 alterações, né, no primeiro jogo. Conseguimos um empate, mesmo com um jogador a menos nos últimos 15 minutos, quando o Buffarini foi expulso. E hoje nós tentamos colocar o que melhor a gente tinha à disposição para o jogo. E não conseguimos vencer, o gol fora de casa nos desqualifica da competição. Mas nós não jogamos pior do que o adversário. Mesmo sendo um adversário que não tem a tradição em jogos internacionais, mesmo sendo um adversário, um time que foi fundado recentemente, e que vem vencendo no Campeonato Argentino, e que perdeu somente de 1-0 para o Boca Juniors no finalzinho na Argentina, e que vem ganhando do News, ganhou do time, empatou agora com o Godoy Cruz, que é o time que ele tem a melhor campanha na Copa Libertadores. É um time bem montado taticamente, tanto que o seu treinador provavelmente será auxiliar da seleção argentina no futuro bem próximo. Então mostra que é um time bem montado taticamente. Foram 2 duelos muito parecidos, 2 jogos muito iguais. Felizmente nós, pela tradição, pela camisa como você fala, talvez
né, o dicionário de futebol diz que você obrigatoriamente tem de passar de fase, e nós não conseguimos. Rogério, pelos números que a gente tem do Footstats, pode ser que sejam diferentes, não sei. Não, eu não sei. Finalizações certas do Defensa foram 7-2 contra o São Paulo e escanteios 4-3 para o São Paulo. E cruzamentos empatados 5-5 certos. Não, mas os números que eu não sei de onde são os números, mas são bem diferentes do teu. Perfeito. Em relação às chances criadas do Defensa e Justiça, acho que ficou claro que eles criaram mais do que o São Paulo, chances reais de gol e finalizações com chance mesmo de fazer o gol. Além disso, no confronto o São Paulo não conseguiu ser superior lá na Argentina. Claro que está algum time bem modificado, isso é verdade. Mas aqui hoje não te chamou a atenção a falta de poder de agressividade do São Paulo, como é uma característica desse time nesse ano, e hoje pareceu travado em alguns momentos, não sei explicar se você tiver alguma maneira melhor. E uma outra, por favor, em relação ao Lugano. Por que não relacioná-lo? Você vê ele atrás do Douglas hoje ou qual que é o critério, por favor? Não, na verdade o Lugano foi relacionado para todos os jogos do São Paulo desde que eu cheguei. Todos, sem exceção. A não ser o jogo que ele estava suspenso contra o próprio Defensa e Justiça, que ele jogaria nessa ocasião e eu não o coloquei para jogar, porque ele estava suspenso devido a um cartão vermelho do passado, não sei, de um jogo da Libertadores, né, contra o Nacional. E hoje as características dos jogadores do Defensa e Justiça, que eram dois jogadores rápidos de frente, não combinavam tão bem com o jogo para o Lugano. Se fosse um jogo onde tivesse um centroavante de área, um centroavante mais referência, né, que jogasse, com certeza o Lugano estaria hoje no banco de reservas. Então, como nós jogamos numa linha bem alta, bem adiantada, eu tento levar meus jogadores que têm mais velocidade, que são mais rápidos numa cobertura. E eram só 18 jogadores convocados hoje. Ou seja, eu só tinha direito a levar um zagueiro para o banco hoje. Por isso foi uma opção minha. Mas o Lugano foi convocado em todas as partidas, com exceção de hoje. E a tua parte primeira da pergunta? Sobre o time, pois nós tentamos, nós jogamos com 3 atacantes, trocamos o nosso meia, jogamos com 2 volantes, deslocamos o Thiago, que praticamente joga com um meia para nós, joga com um volante, mas com muita saída, tanto é que é dele o gol, né? Pelo lado direito, para a gente poder ter o apoio mais forte ainda com o Thiago. Todas as alternativas que nós tínhamos no banco, se você for olhar, as substituições, nós tínhamos Edmar, que é um lateral esquerdo, nós tínhamos o Douglas, que é zagueiro, nós tínhamos o Lucas, que é um volante meia, assim como o Tomás um pouco mais adiantado, né? E o Denis, né, que nós estávamos no banco. Os outros 3 jogadores eram Gilberto, Tomás e Araújo. O máximo que eu pude colocar o time para frente, ele foi colocado, né? Eu também tenho que pensar na bola aérea, tanto que as 2 últimas chances que nós tivemos no jogo foi na bola aérea. Nós tínhamos que ter jogadores altos para tentar fazer o gol dessa maneira, porque é um time bem fechado, linha de 3, linha de 4 ou linha de 5 com 2 volantes à frente, os outros 2 homens baixando. Eles jogaram no campo de defesa, jogaram bem, marcaram bem, encurtaram espaço, e aí fica difícil você entrar no campo de defesa da equipe adversária. Você precisa vencer, você se expõe um pouco mais, é natural que se você não conseguir fazer o gol, o adversário tenha mais contra-ataques. Se o gol tivesse saído, nós tivéssemos mantido, como saiu o primeiro gol, tivéssemos mantido essa vantagem, possivelmente, se o jogo fosse se arrastando para o final, talvez nós teríamos as melhores chances de contra-ataque. Como nós precisávamos do resultado, é natural que o adversário crie as melhores chances no contra-ataque se você não conseguir matar o jogo, se você não conseguir fazer o gol que te dá a classificação. Rogério, boa noite. O Neilton sempre foi sua opção, já que o Morato não estava inscrito na Sul-Americana, ele foi na sua cabeça para esse jogo durante esses 17 dias. Ele era a peça para jogar aberto ou foi algo que surgiu depois do jogo treino? Não, o Neilton não foi uma peça para jogar aberto. O Neilton foi uma peça para jogar junto com o Cueva, lado a lado, como um 10, para tentar jogar com Cueva, Neilton e Lucas Prato para enfrentar 3 zagueiros. 3-3, jogadores mais habilidosos de drible, como o Cueva e o Neilton, para tentar, já que eles desciam com os 2 alas, a gente tenta bloquear um lado e deixar essa liberdade de tentar um 3-3, para deixar um 7-7 defensivo e um 3-3, que é muito mais fácil você passar
3 atacantes contra 3 zagueiros, é muito mais fácil você chegar ao gol adversário. Então o Neilton ele não jogou aberto pela ponta, ele jogou como um falso 10, ele jogou como um 10 na direção do Cueva, os dois com liberdade de movimentação, mais o Prato à frente, tentando segurar o último zagueiro, para que eles entre si tivessem um jogo combinado e as chances de gol aparecessem. Infelizmente nós não conseguimos ter sucesso. Nos últimos dias, quando eu treinei para esse jogo, nós treinamos bastante numa formação para o Campeonato Brasileiro, e nos últimos dias eu treinei com esse jogo. Eu estava entre Tomás e o Neilton para sair jogando. Optei pelo Neilton por ser um jogador de melhor posse de bola, do drible curto, ele tem bastante, mas ele não conseguiu desempenhar da maneira como eu esperava, tanto que no intervalo eu troco. Ponho o Gilberto por ser e pus o Gilberto para ser um jogador mais pesado, que era para poder enfrentar mais fortemente os jogadores argentinos. Muito obrigado, Rogério. Eu te atendo depois. Como? Muito, muito. Taticamente muito bem armado, um time muito bom, muito bem treinado, merecedor da sua classificação e